Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Foi um ciclo revolucionário que marcou a ruptura de uma estrutura. Ou seja, ela fez exatamente o que uma revolução faz, promoveu transformações profundas. Ela ocorreu entre os anos de 1789 e 1799. A Revolução Francesa ocorre simultaneamente à Revolução Industrial, só muda o lugar, sendo a Revolução Francesa na França e a Revolução Industrial na Inglaterra. É importante saber que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial são consideradas marcos para o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Isso porque as duas rompem com estruturas e promovem mudanças profundas. Agora vamos ver como estava organizada a sociedade antes dessas tais mudanças, para assim vermos quais foram as transformações. Sabemos que a França era uma monarquia absolutista, com um governo centralizador e autoritário, onde não havia liberdade política. A França também era aristocrática, ou seja, pessoas com títulos possuíam direitos políticos superiores, não pagavam impostos, além de outros privilégios de nascimento. A época da Revolução Francesa também era a do antigo regime, ou seja, a ordem social e política que lembrava a medieval, o que era um resquício feudal. Vamos citar mais deles posteriormente, então vamos colocar aqui um asterisco. A sociedade tinha influência de ideais iluministas e naquela época a França estava vivendo uma grave crise econômica. Vamos falar mais sobre esses dois tópicos mais tarde, então vamos colocar aqui 2 asteriscos. A sociedade era estamental, ou seja, havia pouca ou nenhuma mobilidade social. E a divisão social era feita em 3 estados, sendo o primeiro o clero, o segundo a nobreza e o terceiro a plebe. Vamos falar um pouquinho agora sobre o primeiro e o segundo estados, que são, respectivamente, o clero e a nobreza. Vamos representar eles pela cor rosa. Vamos citar agora algumas características dessas duas classes sociais. Naquela época, as terras eram concentradas nas mãos de poucos, e os poucos que estou falando aqui eram os pertencentes do clero e da nobreza. Na verdade, isso vem lá do feudalismo, então podemos considerar essa característica um resquício feudal. Vamos colocar aqui um asterisco. O clero e a nobreza também eram isentos do pagamento de impostos, e isso também é um resquício feudal. Os privilégios dessas duas classes sociais são também resquícios feudais. O clero e a nobreza sustentavam um estilo de vida muito luxuoso, o que contribuiu para uma grave crise econômica, mas vamos falar mais sobre ela mais tarde. Vamos colocar aqui um asterisco. E agora um fato chocante. O clero e a nobreza eram apenas aproximadamente 2% da população. Vamos falar agora sobre a maioria da população, o terceiro estado, a chamada plebe. Esse grupo social era aproximadamente 98% da população, e por ser tão grande, era também bastante heterogêneo. O que caracteriza e unifica a plebe é o não pertencimento à aristocracia, ou seja, o fato de não possuírem títulos e privilégios de nascimento, além de estarem ligados pelo descontentamento. A plebe estava insatisfeita. Nós sabemos que o primeiro estado é composto pelo clero, ou seja, cardeais, bispos, arcebispos de origem nobre, padres, frades de origem pobre, e sabemos que a nobreza, ou seja, o segundo estado, é composto por nobres de origem feudal, aristocrática e burgueses que obtiveram o título de nobre por compra ou mérito. Mas e o terceiro estado? Quem o compunha, já que ele era tão heterogêneo?
terceiro estado era composto pela burguesia, ou seja, banqueiros, industriais e grandes comerciantes, pequenos comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais. Era composto também por trabalhadores urbanos, os chamados sans-culottes, trabalhadores rurais, que eram os camponeses, e os servos, que formavam a maioria da população francesa. O primeiro e o segundo estados, mesmo sendo minoria, detinham a maior parte das riquezas do reino e eram isentos do pagamento de impostos. Além disso, tinham outros privilégios, como julgamentos e punições diferenciadas. Então, é super importante perceber que a Revolução ocorreu a partir de questionamentos relacionados à desigualdade social. Que desigualdade? Uma delas é exatamente isso. Membros do terceiro estado pagavam altos impostos, enquanto os do primeiro e do segundo estavam isentos. Sans-culottes enfrentavam péssimas condições de vida, carga horária de trabalho elevada e baixos salários. Camponeses viviam praticamente na miséria, subordinados a antigas tributações feudais. Nenhum dos componentes do terceiro estado possuía direitos políticos. Mas, como dito anteriormente, apesar de estarem ligados pelo descontentamento com as políticas do antigo regime, os componentes do terceiro estado tinham muitas diferenças entre si. Por exemplo, a insatisfação e o objetivo de transformação da burguesia é diferente se comparado com a dos camponeses e sans-culottes. Outra delas é a superioridade econômica da burguesia, apesar de também não ter direitos políticos. Assim, o que a burguesia almejava, ou seja, queria, era basicamente direitos políticos e fim dos privilégios de nascimento. Já os camponeses e sans-culottes são trabalhadores muito pobres, então poder participar da política não é algo que transformaria efetivamente suas vidas. Então, para eles, o que eles queriam era, além de ter direitos políticos, melhorar a condição social que pertenciam, seja com melhoria no salário ou acesso à terra. A burguesia quer transformações sociais, mas ela quer isso somente no sentido de ela poder participar da política e o privilégio não ser somente da nobreza. Já os trabalhadores rurais e urbanos eram pobres e não tinham uma condição econômica superior como a da burguesia. Assim, eles queriam uma transformação social mais profunda. Os burgueses queriam liberdade civil, religiosa e de expressão. Além disso, criticavam a inexistência de uma constituição. Os nobres também estavam insatisfeitos, porém essa insatisfação era somente diante da possibilidade de perderem seus privilégios aristocráticos típicos do feudalismo, como o de ter servos e de cobrar taxas e impostos de camponeses, tais obrigações que deixavam a vida desses camponeses ainda mais difícil. Os nobres representavam para esse grupo social os responsáveis pela sua condição de pobreza. Diante disso, a nobreza temia pela sua segurança, caso essa insatisfação culminasse em uma revolta popular, podendo inclusive haver tomada de suas terras. Os componentes do terceiro estado eram obrigados a pagar pesados impostos, sendo vários deles feudais, o que, obviamente, é um resquício feudal. Assim, com esses impostos, o terceiro estado sustentava todo o estado da França, as guerras e os altos gastos da corte, o que contribuiu para o agravamento da crise econômica. Na verdade, a crise da França não era só econômica, era financeira também. Vou explicar a diferença entre as duas. A crise econômica está relacionada a contas privadas, a atividades produtivas, à economia, ou seja, agricultura, comércio, indústria, entre outros. O que é diferente da crise financeira, que já está relacionada às contas do Estado, ou seja, contas públicas, que vieram do povo e depois passaram a ser do Estado. A França estava vivendo as duas crises, tanto a econômica quanto a financeira.
Ou seja, havia crise tanto com as contas privadas quanto com as contas públicas do Estado. Vamos ver agora os fatores de endividamento. Durante o antigo regime, o monarca usava o recurso dos impostos como se o dinheiro fosse dele. Assim, tradicionalmente, o Estado francês gastava muito e gastava justamente o dinheiro desses impostos. Isso significa que os impostos eram muitas vezes utilizados como se fossem recursos privados, pois não existia a concepção de um Estado liberal em que o dinheiro público deve ser utilizado único e exclusivamente para o público. Não havia a concepção que o monarca deveria ofertar serviços públicos de qualidade para a sociedade e deveria otimizar o uso desses impostos. Assim, haviam altos gastos com hábitos luxuosos da monarquia. As guerras também foram fatores de endividamento da França. Uma delas foi o envolvimento da França na Guerra dos 7 Anos, e a outra foi o auxílio econômico e militar para os americanos na Guerra de Independência. O outro fator de endividamento foram questões naturais. O que aconteceu foi que 2 grandes secas destruíram grande parte da produção, elevaram o preço dos alimentos e geraram fome. Mais detalhadamente, o que aconteceu foi que desde 1785, a França estava em crescente queda na produção agrícola, e por esta baixa na produção, o preço dos alimentos subiu demais, principalmente o pão, já que a base da agricultura francesa era o trigo, correspondendo o pão a 90% da renda dos trabalhadores. E se os preços dos alimentos aumentam, a pobreza, consequentemente, aumenta também. A grande seca que ocorreu em 1785, somada a outra grande seca que ocorreu em 1788, gerou mais miséria, mais fome e mais insatisfação da população. Todos esses fatores juntos causaram o orneamento, ou seja, a sobrecarga dos cofres franceses, endividando a França e acentuando uma grave crise econômica e financeira. E foi essa, gente, a primeira parte do resumo. Se vocês quiserem a próxima parte desse resumo, escrevam nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho e deixarem o like no vídeo. Um beijo e até a próxima!